O Senhor nunca tem nos deixado sozinhos. Nas tempestades, nos problemas, nas lutas, temos a certeza de que Ele está presente conosco, de que Ele tem o melhor para nós. Irmão querido, irmã querida, em nenhum momento da Bíblia você vê Deus anunciando que nós não enfrentaríamos lutas, problemas ou dificuldades. Mas o que nós sempre encontramos é a palavra do Senhor nos motivando: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, eu estou contigo. Essas são palavras de motivação, de ânimo, de incentivo para você e para mim, para que a gente mantenha o nosso coração firmado. E é sobre isso que eu quero conversar com você agora. Quero falar sobre essa certeza que você e eu precisamos ter, de mantermos o nosso coração firmado no Senhor. Em meio a tantas lutas, problemas, tantas vozes, tantas fake news e tanta coisa que vem trombando na nossa vida, sobretudo que devemos guardar, a palavra diz, guarda o teu coração. Guarda o teu coração onde? O teu coração firmado no Senhor. Quero te convidar a abrir no Salmo 108 ou acompanhar comigo, eu vou ler para você. Salmo 108, versículo 1 diz assim: firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Sabe aquele momento em que alguma coisa muito boa acontece com você? Nossa, a gente fica super alegre, o coração da gente acelera, ficamos eufóricos e queremos contar essa boa notícia para todas as pessoas. É um dia diferente, cantarolamos músicas e ficamos super ansiosos, empolgados, felizes, eufóricos. Sim. Esse é um sentimento muito gostoso que todos nós vivemos, né? Quando uma coisa muito boa nos acontece. Pois é. E quando isso acontece, louvamos, cantamos. Aqui, Davi, ele é o autor desse texto, e ele declara que o coração dele estava alegre e que ele estava louvando a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração. Firme estava o coração dele. E a situação toda que ele estava vivendo trazia alegria ao coração. Que bom, beleza, mas sabemos, Davi era um rei. E um rei que muitas vezes foi confrontado. Inimigos se levantaram contra ele, intentaram contra ele. E então não era sempre momentos felizes que ele tinha. Mas essa certeza ele sempre carregou em seu coração. Mantê-lo firmado no Senhor. A razão da alegria de Davi, a razão de Davi cantar, não era só a euforia de uma vitória, de uma conquista. Não, era a certeza de que ele tem um Deus que está com ele, que o ama, que cuida dele, que o protege, que se levanta em favor dele, que deseja o melhor para ele. Querido, Deus, ele é o Todo-Poderoso. Sobre tudo, sobre todos, ele é Senhor. Nenhuma situação é grande demais que Deus não possa resolver, mudar, transformar. Para Deus não existe o impossível. Lembre-se, do nada, Deus criou todas as coisas. Colocou cada uma no seu lugar e para todas elas estabeleceu um propósito. O homem, ao colocar a sua mão, ao entrar na esfera de autoridade de Deus, interferiu, maculou, manchou tudo aquilo que Deus havia planejado. E a partir dali, começamos a sofrer as consequências dessa intromissão na esfera de autoridade de Deus. Essa é a história do Éden. A partir dali, a gente percebe, pelas descrições do texto, que a terra produziria espinhos, que seria difícil o nosso tempo, ou que enfrentaríamos lutas, suor dos nossos rostos, para a gente poder comprar o pão, comer o pão de cada dia. E eu afirmo, esse momento que nós estamos vivendo, essa situação, não é a ira de Deus sobre nós, não se trata de um castigo, não se trata de uma situação onde Deus está querendo mostrar, não.
é a mera consequência das nossas ações com esse mundo, com a criação que Deus nos deu para criar, para cuidar, perdão. A criação que Deus nos deu para cuidar. Ao invés de cuidar, ao invés de fazer, nós destruímos, poluímos, por causa dos nossos valores ou interesses pessoais, deturpamos tudo aquilo que Deus havia planejado para nós. Poxa, voltando para Davi, Davi sabia que quando ele enfrentava uma derrota, e algumas aconteceram, não era simples e unicamente culpa do seu pecado, não, era consequência dos valores equivocados que os homens colocavam em alto pedestal para suas vidas. Mas neste texto, ele afirma: firme está o meu coração, ó Deus. E eu tenho certeza que esse posicionamento é o que o fazia vencer. Mesmo enfrentando grandes adversidades por causa do seu reino ou dos problemas pessoais que ele viveu, e você conhece, se você conhece um pouco da história de Davi, ele era homem como você e eu, e ele errou feio várias vezes, mas ele não desistiu. Ele continuou mantendo seu coração firmado no Senhor. Mas, poxa, se ele estivesse tão firmado assim, ele não pecaria? É assim com você? Quando você está super bem lá com Deus, você é o super crente, é o super cristão, você não fica doente, não acontecem situações estranhas na sua vida, ninguém bate no seu carro, não acontece uma goteira na sua casa, não acontecem essas coisas, né? Não, né, queridos? Não é assim que funciona. Não é pelo fato de sermos cristãos, de servirmos a Deus, de confiarmos nele, que não vamos enfrentar problemas, lutas, situações como esta que agora nós estamos vivendo. Pense um pouco. Será que na Itália ou nos Estados Unidos, que estavam no ranking aí dos maiores, das nações com o maior número de vítimas, né, de mortes por causa dessa pandemia, será que ali não tinha ninguém cristão no meio deles? Será que ninguém ali tinha fé suficiente para poder vencer esse vírus? Quero te falar que esse vírus não tem nada a ver com ser crente ou não crente. Ele não respeita a fé de ninguém. Ele ataca todo mundo. E aqueles que estão no risco, no grupo de risco, tem uma possibilidade muito maior de não conseguir chegar à vitória com esse vírus. Então, irmão, irmã, precisamos mesmo manter o nosso coração firmado e nos voltarmos para Deus, buscarmos e confiarmos mesmo no Senhor, firmarmos a nosso coração em Deus, a nossa vida com Deus, na intimidade com o Senhor. No domingo agora que passou, nós tínhamos realizado uma enquete entre as pessoas que estão nos acompanhando e eu perguntei para elas, né, qual foi a maior lição que você teve nesse tempo de quarentena, por enquanto. E a maioria das pessoas respondeu: olha, as pessoas estão se voltando para Deus. Eu tenho me voltado mais para Deus. Eu tenho usado mais esse tempo que eu estou tendo para buscar mais a face do Senhor. E isso significa firmar o nosso coração em Deus. Queridos, eu tenho certeza, a nossa vida com Deus, na nossa vida nós vamos precisar, muitas e muitas vezes, ter uma postura firme se quisermos chegar até o final das situações que nós estamos vivendo. Precisamos ter uma postura firme no Senhor. Imagine que você está no meio das pessoas, no meio de uma multidão, né? Só imagine, porque agora não tem como ter multidão em lugar nenhum. Mas imagine que você está no meio de uma multidão e de repente acontece que as pessoas passam por você e começa um empurra para cá, um empurra para lá e você vai para o chão. Se você não tiver com seus pés bem fincados, bem firmados no chão, você vai cair, você não vai ter condições de permanecer em pé. Assim, entenda esse versículo. Davi está dizendo que os pés dele estavam bem calcados, bem firmados no Senhor, nas verdades, nas promessas do Senhor para a sua vida. E é assim que nós precisamos fazer. E eu poderia perguntar: como está firmada a sua fé? Quando apenas cremos na palavra de Deus, mas aquilo passa a ser só algo que está na nossa cabeça, algo que eu já li, algo que eu já ouvi, nós descobrimos que
as lutas vêm e a fé vai. Ou aquilo que supostamente você dizia ser fé, vai embora. E você começa a duvidar de Deus, você começa a acreditar que de repente você está sendo castigado, você começa a acreditar que, puxa, e agora, quem poderá nos defender? Quando a nossa fé não está realmente firmada no Senhor, não resistimos. Os problemas passam por nós e nós titubeamos, vacilamos e até caímos. Precisamos ter mais resistência. Precisamos ter mais confiança. Precisamos acreditar mesmo e não abrir mão das verdades que a gente aprendeu da palavra de Deus para a nossa vida. Só assim é que permaneceremos em pé, é que resistiremos à prova. Domingo a gente mencionou que talvez uma boa interpretação seria que Deus colocou a todos nós no cantinho do pensamento. E tentando tirar uma lição, tirar o melhor do pior, eu preciso olhar para tudo isso que eu estou vivendo, porque eu não consigo mudar, não passa de mim, é maior do que eu. Olhar para todas as situações e mudar. E tentar plantar e tentar tirar proveito, extrair o melhor de tudo isso que nós estamos vivendo. Querido, encare assim. Por quê? Porque o Senhor falou que nós passaríamos por aflições, mas que deveríamos ter ânimo, coragem, perseverança, não desistir, firmarmos o coração de fato naquilo que Ele disse, ensinou, deixou para nós, aquilo que Jesus veio para dar e deu a vida para nos ensinar, para nos deixar. Seu coração está firmado no Senhor? É só assim que você vai conseguir vencer esse momento coronavírus e estar pronto para o que virá depois. Ontem e hoje também estava estudando algumas coisas vendo algumas reportagens sobre essa situação, e um biólogo, doutor nessas questões, convidou uma professora dos Estados Unidos, que é brasileira, que dá aula lá, e era especialista em crises econômicas, para trazer uma palavra, uma orientação para os ouvintes daquela live. E eu assisti e ela falou, olha, aquilo que vivemos em janeiro não vai voltar mais, não nesse ano e nem no ano que vem. O que vivemos em janeiro, aquilo que era normal para nós, não vai ser mais. Vai existir um novo normal. E esse novo normal, em virtude das consequências e das ações que nós vamos ter que desenvolver para poder responder e reagir e sobreviver a esse momento. Daqui a 2 meses, será que nós vamos poder estar no cinema assistindo um filme ou reunidos na igreja assistindo um culto? Queridos, eu não sei se daqui 2 meses nós vamos conseguir estar tendo um culto. Eu quero crer nisso. Mas enquanto isto, eu quero que você esteja conectado comigo e que aqui, por esse meio e outros meios que a gente possa vir a usar ou criar, nós estejamos fortalecendo a comunhão uns com os outros, a nossa conexão com Deus, e a gente esteja aprendendo e se firmando, mesmo assim, no Senhor. E se firmando, mesmo sem o encontro aqui na igreja, mesmo sem poder estar uns no convívio com os outros, no tete-a-tete, no pessoal, nós vamos desenvolver uma nova maneira de firmarmos o nosso coração no Senhor, porque o mais importante e crucial nesse momento é mantermos os nossos pés bem calçados sobre a rocha da palavra, das verdades de Deus para nós. Por quê? Porque a prova é grande, as conversas, as mensagens e tudo que a gente vê, os cenários pintados, não são favoráveis. Precisamos estar firmados no Senhor. Isso me lembra uma história. Já compartilhei aqui na comunidade, guardei comigo, porque é uma mensagem, uma história extraída do livro do Rubem Alves, do livro O Amor que Acende a Lua. E dentro desse livro tem essa ilustração que eu vou, a partir de agora, ler para você. E diz assim: milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho sempre. Esse é o título. E a história diz: assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo.
Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem, acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser o fogo de fora, perder um amor, perder um filho, perder o pai, perder o emprego ou ficar pobre. Pode ser o fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimento cujas causas ignoramos. Mas há sempre o recurso do remédio: apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. E com isso, a possibilidade da grande transformação também. Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro cada vez mais quente, pensa que a sua hora chegou. Vou morrer. Dentro da sua casca dura, fechada em si mesmo, ela não pode imaginar um destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem prévio aviso, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste. Ficarão duras a vida inteira. Não vão transformar-se na linda flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria para ninguém. Linda história. O fogo, a pressão de fora, o coronavírus, esse momento de quarentena, os cenários que os especialistas estão desenhando para nós, aquilo que os repórteres têm mostrado para nós, a questão da saúde no nosso mundo, no nosso país, aquele site que mostra como é que está a situação no mundo todo e os números só crescendo, é assustador. Aproveite esse momento e tente perceber que o Senhor está com você. E Ele está te provocando, e Ele está te ajudando para que uma transformação para melhor aconteça na sua vida. Você escolhe se você quer continuar um piruá ou se você quer permitir-se viver num próximo nível. Acho que essa pausa geral para todos nós, cantinho do pensamento, reflita. Está na hora de mudarmos, está na hora de partirmos para um próximo nível. Está na hora de fazermos de cada um de nós uma versão 2.0, uma versão melhorada de cada um de nós, dos nossos relacionamentos, das relações que nos envolvem. E concluindo, querido, neste momento, em circunstâncias contrárias que tentam nos levar para o desespero, você deve aproveitar essas experiências para sair com a sua fé mais fortalecida. Ou você vai deixar que essa situação te derrube e te mantenha no chão. Esta é a decisão que você precisará tomar. Faça a sua escolha. Faça a escolha certa. Mantenha firmado o seu coração no Senhor. E cante de alegria, porque Ele tem renovado a sua misericórdia sobre você. Você está vivo, você está bem. Então vamos lá. O Senhor está com você. E Ele vai te fazer mais do que vencedor. Escolha. Faça a escolha certa. Escolha firmar-se nas promessas do Senhor. Amém? Declare para você mesmo em alta voz: Deus, coloco em tuas mãos todas as situações que têm tentado derrubar a minha fé. E eu não quero mais ser considerado um desistente, mas sim uma pessoa persistente, que permanece em ti. E sim,
que a minha vida, Senhor, fique baseada em tua palavra e eu escolho viver as tuas promessas. Aconteça o que acontecer. Eu acredito em ti e quero caminhar crendo que o Senhor é bom e que o Senhor tem o melhor para mim. E declare, querido, que você vai ser aprovado, firmando o seu coração no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor nos permite encontrar verdades como esta que a tua palavra nos mostra e perceber que homens, reis, poderosos enfrentaram lutas, desafios, mas perceberam que o mais importante era se firmarem em ti, Senhor. E ajude a mim e aos meus irmãos a mantermos nosso coração bem alicerçado em ti, a construirmos nossos projetos, sonhos e até esse momento que estamos de quarentena, ó Pai, a fazer tudo isso firmado em tuas verdades para as nossas vidas. Ajude a mim e aos meus irmãos a compreendermos aquilo que é teu para nós. E apesar das lutas, das situações, desse momento todo de quarentena, de horário diferenciado, enfim, de tudo isso que estamos vivendo, ó Deus, que apesar disso tudo, estejamos nos firmando no Senhor. Que o nosso coração esteja voltado para Ti e a nossa fé, a nossa esperança esteja em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém.